que eu falei, se de repente alguém perguntar. Muito boa noite a todos, muito boa noite a você que está acompanhando aqui ao vivo a página Ideias para Ajudar Cubatão. De antemão, gostaria de pedir desculpas pelo nosso atraso, tivemos um problema técnico de conectividade. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que todos os nossos vídeos estão disponíveis no youtube.com/Ideias para Ajudar Cubatão. Além disso, dá uma passadinha lá na página Ideias para Ajudar Cubatão e dê uma olhada na nossa promoção de 2 anos da página. Se você acertar quantas moedas de R$1 há no cofre da página, você leva uma linda caneca de aniversário da página Ideias para Ajudar Cubatão. Hoje, com uma presença ilustre, o prefeito Ademário, passo a palavra para minha companheira Pitica, que vai dar todas as instruções agora do programa. É isso aí, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da nossa página Ideias para Ajudar Cubatão. Prazer, hoje estamos recebendo aqui Ademário da Silva de Oliveira, nascido em 3/11/72, em Riachão do Jacuípe, casado, advogado, chegou a Cubatão no início da década de 80 com sua família e vive até hoje na Vila Natal, e ali começou a vida política em 1988, formando um grupo de jovens para ajudar um vereador. Em 2000, ele lançou a sua candidatura a vereador, mas não foi eleito em razão do quociente eleitoral. O mesmo ocorrendo aí em 2 eleições seguintes, apesar de cada uma delas ter dobrado o número de votos. Tornou-se assessor na Assembleia Legislativa de São Paulo e em 2011 passou a assessoria do secretário do Estado do Meio Ambiente. Nesse período, ele acompanhou aí a liberação de emendas parlamentares, como a destinada à duplicação do viaduto Rubens Paiva, e participou do projeto de recuperação socioambiental da Serra do Mar. Em 2012, enfim, conseguiu se eleger como vereador mais votado do parlamento cubatense, tornando-se o vice-presidente da Câmara na legislatura 2013-16. Em 2016, se tornou o prefeito mais jovem da história de Cubatão. Esse é o Ademário. Seja bem-vindo, Ademário. Olá, Pitica, boa noite, Guilherme. Muito boa noite. Cumprimentar todos os internautas e também aqui os assessores, os bastidores, né? Vocês não têm noção para colocar o programa da página Ideias para Mudar Cubatão, que tem aqui de intervenção dos bastidores. O André está ali parecendo o DJ, né? Cuidando de tudo. É um prazer enorme estar com vocês, quero fazer essa interação. Estarei aqui à disposição, claro, com a condução do Guilherme e da Pitica, para poder sanar aí quaisquer dúvida e também fazer uma interação do Poder Executivo com toda a sociedade cubatense. É isso aí, está preparado, Ademário? Sim, preparado. E aqui, assim, nós não temos, nós não lemos, as perguntas não é um rol taxativo, não tivemos acesso antes, então estamos aqui, também seremos surpreendidos. Pois é, gente, vamos começar aqui o nosso bate-bola com o prefeito de Cubatão. A gente acabou de sair de um pleito eleitoral, Ademário, foi marcado aí por dissabores, ofensas, foram verdadeiras batalhas travadas principalmente, né, pelas redes sociais. O que a gente pode extrair de lição dessa polarização desmedida? Olha, as redes sociais, a convivência ainda é tudo muito novo para todos nós. Claro que é uma ferramenta importantíssima para quem ocupa cargo eletivo e fazer uma interlocução direta com o cidadão e com a cidadã. Agora, muitos ainda insistem de achar que as redes sociais é terra sem lei, né? Usa para diversos fins, inclusive, isso é terrível, né? E aí não é o vale tudo, né? Por exemplo, no período eleitoral. Então, acho que o Brasil ainda está se descobrindo do ponto de vista jurídico, né? O TSE ainda não conseguiu regulamentar, né? Então está todo mundo ainda dando passos aí para poder dar uma aprimorada. E com certeza é uma ferramenta importantíssima. Tem que inibir os malfeitores que a utilizam pela conveniência pessoal e desrespeitando as pessoas. É isso aí. Tudo certo, Ademário. Agora, eu gostaria de até enaltecer um fato aqui, né, desse governo da legislatura de 2016, né, a partir de 2016. Nós temos algo em comum, né? Nós temos vereadores da base que acabam agindo como oposição, né, aliás, do próprio partido. Nós temos vereadores de partidos que são taxados de oposição, que hoje trabalham aí na situação do governo. Agora, existem alguns rumores que eu queria que o senhor prefeito esclarecesse para a gente. Executivo e legislativo racharam ou são apenas intriga da oposição? Não, primeiro, os poderes são independentes, né? Você tem uma harmonia, né? Essa previsão é constitucional e todos nós que somos signatários da lei temos que cumprir e respeitar essa independência. Agora, num sistema de governo que é o nosso, que é o sistema presidencialista, é um sistema que, obviamente, o Congresso está tentando se reinventar, os estados através de suas assembleias, e o Brasil precisa buscar uma alternativa. Mas enquanto não se acha uma alternativa
para poder mudar o modelo de governo, esse é o que impera no Brasil, é uma cópia do modelo adotado pelos americanos. Então, não dá para você trabalhar, mesmo com a independência dos poderes, sem um diálogo permanente com o Legislativo. É assim que funciona. O presidente da República tem que dialogar permanentemente com o Congresso, os governadores com as assembleias e os prefeitos com as câmaras de vereadores. Então, claro, os vereadores, por ser um poder independente, têm os seus posicionamentos. Pode divergir do Executivo? Pode. O Executivo não tem a tribuna para externar suas divergências, suas indignações. Também, por exemplo, a gente manda o projeto para a Câmara, sofre as emendas. O Executivo não tem a tribuna para se defender nem para fundamentar. E, obviamente, usa, né, as comissões, o staff do governo para poder dar as respostas efetivas. O Parlamento tem a tribuna, ele pode demonstrar sua indignação. Nem sempre as indignações são institucionais e republicanas. O problema é que essas indignações, às vezes, são contaminadas pelas conveniências pessoais. Aí é ruim, né? Mas é a forma de governo que nós temos e temos que conviver. Certo, são ossos do ofício, digamos assim. Ossos de ofício, Guilherme, você falou tudo agora. Mas e aí, rachou com a maioria ou não, Ademar? Não, de maneira alguma, né? Nós temos lá 4 vereadores que foram eleitos pelo PSDB. Agora, lidar com o poder, primeiro você tem que se preparar, né? Mas não precisa se preparar, não necessariamente intelectualmente. Conviver com o poder, como o Maquiavel dizia, nem todos estão preparados. Não dá para você, no primeiro semestre, né, chegando ao poder, e mesmo chegando lá no Legislativo, você se rebelar, confundir, né, o exercício do mandato com seus anseios e suas ganâncias pessoais. Isso é inerente ao ser humano. Tem que se preparar almaticamente, espiritualmente, para exercer o poder. Infelizmente, tem aqueles que não se prepararam e faz essa lambança, né, de usar o parlamento. Tem gente que mal chegou com 6 meses, já quer derrubar o prefeito para virar prefeito, né? Isso faz parte, é o jogo, né? Agora, a sociedade, claro que está vendo, está observando tudo isso, né? É isso aí. Diversos partidos aí estão passando por mudanças, né? Ameaça de extinção de partido, anúncio de fusão. E tem o fenômeno PSL, né? Que foi o fenômeno desta última eleição que está assombrando todo mundo. Qual que é a sua visão para a próxima eleição municipal com essa mudança de partido, fusão, o próprio PSL aí em alta? Olha, a gente tem observado, respeitamos a história dos partidos. Agora, o PSL ainda eleito agora o presidente da República, fez uma boa bancada nas Assembleias do Estado também, obviamente. Nós temos que aguardar, né, quais serão os reflexos do mandato do presidente do PSL. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou do PSDB, porque o PSDB tem um legado histórico, né, deixou um legado para o país, alicerçou o país. Né? E o que eu vejo hoje, quando você pega a equipe econômica do governo Bolsonaro, é idêntico ao que o PSDB sempre defendeu. Na verdade, ele tem sido heterodoxo nessa postura e é que tem levado o país com um pouco mais de segurança, com reflexos internacionais, onde o investidor sente que a economia está sendo conduzida por pessoas sérias e com pensamento heterodoxo, tem dado segurança para o país. Então, esse foi o legado do PSDB. O PSDB, obviamente, com seus quadros já desgastados, e foi um processo eleitoral, e as pessoas buscavam alternativas para resolver essa questão. Mas você pega, eu tenho orgulho de dizer que foi o PSDB que estabilizou, né, a moeda, controlou a inflação, seguro bancário. País que banco quebra não tem estabilidade, ninguém investe em país que não tem estabilidade. Né? Então, a sigla partidária, PSDB, eu tenho orgulho, porque transformou e tem um legado efetivo para o Brasil. O PSL ainda terá, obviamente, que demonstrar isso. Agora, o presidente Jair Bolsonaro possa ser nosso presidente. Ninguém aqui torce quanto pior, melhor. Torço para que dê certo, tenho empenhado nesse sentido, mas do ponto de vista de legado, nós temos que aguardar. Não dá para você combater, ninguém vive eternamente numa crista de uma onda. Até quando você é candidato é uma coisa, quando você passa a ser governo, são duas coisas distintas. Então, obviamente, terão muitas decisões e muitas posturas que terão que ser tomadas, reformas importantes para o Brasil, como a previdenciária, reforma política, reforma tributária. Isso, óbvio, que requer desgaste, né? Ele terá desgaste. Então, viver na crista de uma onda, né, por uma questão circunstancial, da busca de alternativa de um novo é uma coisa. Governar é outra coisa totalmente distinta. Lembrando que é uma diferença real entre campanha e governar. É isso aí. Tá certo, prefeito. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação do governo com alguns segmentos da sociedade. Eu vou começar aqui pelos comerciantes da cidade, tá? Muitos reclamam sobre o excesso de feriados, né, pontos facultativos e emendas, que acabam supostamente não fomentando
o comércio de Cubatão, né? Ao contrário disso, nós tivemos no governo passado o cartão do servidor, que de forma muito inconteste fomentou o comércio de Cubatão. O seu governo tem alguma ação prevista para contornar essa adversidade, né? A falta de fomentação do comércio, também em detrimento do número excessivo de emendas e pontos facultativos? Guilherme, uma pergunta interessante. Do ponto de vista de diminuir os números de pontos facultativos, é uma decisão que dá para se tomar. Agora, tem que fazer isso numa mesa redonda. E nós já estamos fazendo. Nós diminuiremos o número de pontos facultativos para 2019, isso não tenha dúvida. Então estamos conversando isso, conversando com a Câmara de Vereadores, o vereador Sérgio tem feito esse apelo, que é um vereador que representa muito o setor comercial da cidade. Nós vamos melhorar e mudar isso, não tem nenhuma dúvida. Do ponto de vista da sustentabilidade do comércio, quero deixar claro que eu acho que o que nós fizemos, não fizeram nos últimos 30, 40 anos. A sustentabilidade do comércio não pode o governo, o poder público sustentar isso com cartões transitórios. É muito ruim. A sustentabilidade do comércio tem que fomentar o crescimento da cidade. O que nós fizemos? Vou te dar aqui um exemplo, ali na 15 de novembro, na Rua 1, não é isso? Nós tínhamos um comércio ali, que era um restaurante, acho que era Bola de Neve. Estava fechado. Com a reabertura do hospital, são aproximadamente 600 pessoas. Eu vou lá naquele restaurante, a senhora às vezes não quer me cobrar. Eu falo, não, é questão de justiça, tem que cobrar o dinheiro do que eu comi. Por quê? Porque salvou ali o cafezinho, a padaria, o restaurante. É desta maneira que você reativa, fomenta o comércio com responsabilidade e sustentabilidade. Não com cartão transitório. Porque as pessoas falam, olha, tem um cartão. Ah, mas só pode gastar em Cubatão. Quantas vezes a gente ia na Praia Grande, Santos, as pessoas levavam uma maquininha de Cubatão, consumia na orla da praia e usava o cartão. Era um discurso para inglês ver, não era, o mundo real era distinto, muito diferente do mundo idealizado. Vou te dar um pequeno exemplo, que eu falei dos últimos 30, 40 anos. Nós estamos verticalizando o centro. Nós estamos trazendo as pessoas onde moram em condições subhumanas, em moradias precárias, trazendo para uma área que tem infraestrutura. São 4 torres de 15 andares. Se você multiplicar ali, você vai ter aproximadamente mais de 300 pessoas, muito mais, que nós vamos trazer para o centro. Essas pessoas vão consumir, né? Vão na padaria, vão comprar roupa, vai no mercado, eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, serão as torres mais altas da cidade de Cubatão. Sim. Isso sim é projeto sério, governar com responsabilidade, porque você tem um fomento real do comércio, mas com sustentabilidade. Porque as pessoas estarão morando lá, os prédios não irão sucumbir. Pode até trocar, porque a vida não é estática, ela muda. Mas de qualquer forma, comércio é isso. Faculdade de medicina. Vocês não têm noção. O ex-jogador de futebol, Toninho Silva, está muito feliz. Ele estava para vender o seu hotel. A expectativa lá, ele está fazendo uma reforma e ampliando. Por quê? Com a faculdade de medicina, todo o comércio ali da Rua São Paulo e os reflexos serão reais. Porque você tem ali, desde os médicos, a rede hoteleira, mercado, tudo isso que já disse. Isso sim foi feito num espaço de tempo curtíssimo, que não se fez em 30, 40 anos. E claro que eu ainda não vou ainda anunciar, porque nós estamos em tratativas finais, é a revitalização, a recuperação, a reforma para os mais antigos, o Cine Castro, né? Para os mais jovens, que foi o primeiro cinema de Cubatão, as 2 torres que ficam ali perto da Vila Elizabeth. Também está no nosso radar, uma boa articulação com o governo do Estado, para fazer todas as reformas e entregarmos, obviamente, um projeto ali que nós estamos estudando ainda, como entregá-lo da melhor forma possível. Então, Guilherme, Pitica, respeitar o comércio é isso, políticas públicas sustentáveis, reais, para que os comerciantes possam ter a certeza de poder projetar o seu futuro. Porque com políticas transitórias, você não tem segurança para o seu crescimento. Então, não tenho nenhuma dúvida que possa afirmar categoricamente que nós fizemos em 2 anos o que não fizeram em aproximadamente 40 anos. É isso aí, a gente está falando de população aqui, Ademário, e ocorreu aí a implantação do Diário Oficial Eletrônico, né? Só que as pessoas ainda não têm o hábito, né, de consultar
o Diário Oficial. Eles preferem ver notícia hoje no Facebook, né, nas postagens aí do pessoal. A comunicação do seu governo tem alguma estratégia para diminuir essa lacuna, para ficar mais próximo da população, já que eles não têm o hábito de consultar, por exemplo, o Diário Oficial? Sua pergunta eu vou responder em seguida, mas quando se fala do diário eletrônico, o que o eleitor, né, o cidadão precisa saber é que nós tomamos providências que não foi tomada em toda a sua história política e administrativa da cidade. Sim. Milhões iam para o ralo porque você usava veículos de comunicação. Porque nenhum agente político é louco como eu, né? Porque ninguém quer ficar de mal com a imprensa. E nós ficamos, porque nós encerramos aqueles contratos milionários que se gastavam com comunicação e tivemos a coragem de abrir o nosso diário eletrônico. Isso mesmo. O diário eletrônico não tem custo. A manutenção é feita pelos servidores da prefeitura. E aquelas publicações que se pagavam milhões, porque você vai licitar, a 866, que é a lei que rege as licitações, exige que você dê publicidade em veículos de comunicação, às vezes não só local, como regional. E cada publicidade, no extrato, no resumo daquela licitação, tem um custo elevadíssimo. E hoje, com o nosso diário eletrônico, nós podemos fazer isso, custo zero para o município. Por isso que tem coragem. Governar no dia de hoje, você tem que ter coragem, criatividade e, principalmente, respeitar o dinheiro público. Então, eu posso dizer que, com a criação do diário eletrônico, nós estancamos a sangria de anos que se fazia com milhões. Por isso que nós pegamos a prefeitura com água cortada, luz cortada, Casa da Esperança fechada, hospital fechado, cursão falida, servidor sem receber férias de 2015, 2016, 2/13 em atraso, e projetamos a cidade. Porque hoje eu posso bater no peito, o servidor público pode se orgulhar que nós não atrasamos mais salários. Isso não era uma realidade quando nós pegamos a prefeitura. Do ponto de vista, para encurtar essa relação do diário com a sociedade, para poder ter o hábito de frequentar mais, né? Porque lá você vê as licitações, Sim. as ações do governo, a comunicação está preparando um grande planejamento para o ano de 2019, para nós darmos ampla divulgação e encurtar essa relação entre o cidadão. É isso aí. Tá certo, prefeito. Eu vou continuar ainda com a relação do poder público com os segmentos da sociedade. Tá? Agora eu queria tocar num ponto dos servidores municipais de Cubatão. Há quem diga que entre o poder público e os servidores existem muitas divergências, né? A classe e o sindicato dos professores de Cubatão, por exemplo, o que pode ser feito para apaziguar essa relação entre poder público e servidores municipais de Cubatão? Na verdade, essa relação ela já foi apaziguada. Claro que quando nós assumimos o governo, não tem como você ter uma relação harmônica entre a instituição, prefeitura, e o servidor, uma vez que ele sequer recebia os seus salários em dias. Salário atrasado, 13º atrasado, férias sem receber. É claro que tensiona, mas a tensão, ela não foi criada pelo prefeito Ademar, ela foi criada contra a instituição. Os governos são, a instituição ela é contínua, os governos que são trocados. Só que eu herdei, foi uma herança maldita que eu peguei. Sim. Agora, não dá para você pegar uma herança dessa e sanar em apenas 2 anos, mas com muita responsabilidade, com muita seriedade, nos orgulha que hoje, mesmo com poucos recursos, com os mesmos recursos que a cidade era gerida, o servidor nós dobramos o Vale Refeição. O Vale Refeição há mais de 20 anos não tinha um momento real. Nós, em apenas 1 ano e meio, saltamos de 15 para 30 reais. Cesta básica na reforma, as pessoas ficavam tensas. Olha, nós tiramos a cesta básica de quem ganha acima de 8 mil reais por X razões. Por entender que aquele que estava na ponta, mais embaixo, a cesta básica tem um valor muito maior. Aquele que ganhava acima de 8 mil reais, eles deixavam no almoxarifado, doavam, vendia. E que está embaixo tem um valor muito maior. E hoje, e eu lembro que as pessoas falavam, olha, cortou e tirou o alimento da mesa. Mas hoje eu duvido que alguém queira trocar os 400 reais pelo valor da cesta básica. Governar é isso. Tem que ter a responsabilidade de dizer não quando tem que dizer, parar de fazer fanfarra e ganhar popularidade com o dinheiro dos outros e trabalhar com responsabilidade, é isso que nós estamos fazendo. É isso aí, Ademar. A gente vai entrar um pouquinho aqui na habitação, né? Porque Cubatão tem havido grandes mudanças aí na habitação. E a regularização fundiária, ela é uma opção para mudar a condição das pessoas que moram em áreas irregulares, que isso é muito latente em Cubatão, né? Como que está sendo a reurbanização da Vila Esperança? É um desafio, né? Primeiro que a Vila Esperança, ela deixou de ser um bairro. Né? É uma cidade. Ela é uma cidade. 35 mil pessoas.
70%, para vocês terem uma ideia, da cidade, do país, tem menos de 20 mil habitantes. A Esperança tem 35 mil. Então não dá para você dar um tratamento de uma cidade com um tratamento de bairro. Primeiro passo, para que a gente consolidasse algum projeto habitacional, você precisa ter a titularidade. O que é a titularidade? Eu não vou conseguir fazer empréstimo, financiamento, projetos habitacionais, se nós não temos uma área. Então o primeiro passo foi peregrinar junto à SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, e trazer a área para o município. Hoje nós podemos nos orgulhar que a Vila Esperança é nossa, está registrado em cartório e o município é o titular. Com isso nós avançamos. Hoje podemos nos orgulhar que este ano ainda, projeto, a licitação de infraestrutura está ok, já foi aberto, a construção de 800 unidades nós temos recursos alocados, nós iniciaremos o projeto de urbanização e reassentamento da maior comunidade da cidade de Cubatão. Levar dignidade para aquelas pessoas, porque você precisa melhorar a autoestima das pessoas. Porque não dá para você separar as pessoas, quem tem de quem não tem. Nós somos todos cidadãos, nós somos todos iguais. E o meu maior desafio é urbanizar, levar dignidade, como fiz. A Vila Esperança hoje é um dos bairros que recebeu mais asfalto. E as pessoas me perguntam, mas por quê? Porque é inadmissível que aquela criança que sai da sua casa, que vai para a missa no domingo, que vai para a escola, o carro passa naquela poça de água, respingue nela, ela volta para casa, perde a aula, perde a vontade de ir para a escola ou de ir para a igreja. Não dá para conviver com essas diferenças e ficar alheio a tudo isso. Por isso a minha dedicação, o meu empenho é governar para todos, mas em especial para aqueles que mais precisam. E não é discurso, porque o projeto de urbanização da Vila Esperança, que será um dos maiores projetos de urbanização da história da cidade de Cubatão, ele será feito, porque eu tenho uma vasta experiência. Eu vou aproveitar toda a bagagem que adquiri na coordenação do projeto Serra do Mar e aplicar na urbanização da Vila Esperança. Tá certo, prefeito. E assim, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o impacto de tirar as pessoas, né, de suas residências, mesmo que invadidas, sem o devido acompanhamento. Eu pergunto isso porque a CDHU ela chegou a promover palestras sobre qualificação profissional, até para que as famílias pudessem buscar seus objetivos por elas mesmas, né? A prefeitura tem alguma coisa desse tipo, algum projeto desse tipo? Guilherme, é inerente. Na verdade, quando você licita os projetos habitacionais, de infraestrutura, você já tem uma cota específica para o social. Coordenei o projeto Serra do Mar. O projeto Serra do Mar ele visou muito a remoção, porque lá foram extintos, né? O antigo sítio dos Queiroz, que era aquele que ficava do lado direito, sim, ali subindo para imigrantes. Cota 400, cota 500, Grotão, Água Fria. 70% da 200 extinguiu a 95. Então você removeu as pessoas, você fez um reassentamento. O trabalho social, quando você remove as pessoas, ele é amplo, você tem que ter todo um preparo. Primeiro, do ponto de vista da sustentabilidade. Vou te dar exemplo aqui, os bairros cota. Nós tínhamos lá as cocadeiras, que vendiam as cocadas ali na pista, que era comum, nós pegávamos ali os ônibus tradicionalmente, Breda, Expresso Brasileiro. Aquela bala são as baiana empresas boa, que vão hein? para São Paulo. As pessoas ali entraram nos ônibus e ali era uma forma de sustentabilidade para aquela comunidade. Tivemos que fazer todo um preparo, de dar alternativas, estimulando o artesanal, estimulando a cultura local. E hoje é um sucesso. O Projeto Serra do Mar deu premiação internacional de modelo para o mundo. Vila Esperança você tem algumas peculiaridades, porque lá não é remoção. Até porque geograficamente não temos de onde tirar uma cidade e colocar outra cidade. Então, grande parte será urbanização. É levar consolidação. Lá nós precisamos abrir ruas, levar iluminação pública, saneamento básico, infraestrutura. Porque é óbvio, isso já está comprovado cientificamente. Você mora em lugares que não tem rede, não tem saneamento básico, tem bactérias específicas que afetam drasticamente a vida das crianças por toda a sua vida. Então, às vezes, as pessoas sem ter nenhuma opção, por circunstância da vida, porque nem todos foram jogados por lá por uma liberalidade. A vida, às vezes, nos empurra. E elas não podem, previamente, ser condenadas por uma vida inteira. Por isso, continuarei dizendo que meu empenho, aliás, não são apenas meras palavras. As minhas ações falam mais do que 10 mil palavras. Porque a Vila Esperança, Deus irá permitir que a gente inicie as obras, se não esse ano, no máximo, nos dois primeiros meses de 2019. É isso aí, Ademar. A gente continua aqui no tema de habitação.
a regularização fundiária e trazer as pessoas, né, no caso você tirar as pessoas de uma localidade para outra, como é o exemplo da CDHU, né, retirou o pessoal das cotas, colocou no Rubens Lara, o que a prefeitura tem feito para evitar que as pessoas contempladas não retornem para os locais onde invadiram? Porque isso em Cubatão é meio que recorrente, né? Você diminui um bairro, por exemplo, a cota, você reduziu ali o número de moradores da cota, mas a gente sabe que nem todo mundo que saiu da cota hoje reside no Rubens Lara. Vendeu o que hoje a CDHU está se empenhando mais em coibir esse tipo de ação, né? Hoje em dia está mais difícil para você negociar um apartamento de CDHU, um imóvel de CDHU. Mas a prefeitura consegue ter esse controle junto à CDHU para evitar que outras áreas sejam invadidas? Pitica, a carteira, o que seria a carteira? O Estado constrói, às vezes em parceria com o município. Sim. O município do terreno, o Estado constrói a estrutura física. Mas a carteira, quem gere as prestações? Essa carteira é o Estado que gere. Você tem regras impostas ali pelo SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, onde diz que o cidadão, uma vez contemplado com a moradia popular, ele não pode ser contemplado pela segunda vez. Mas é o brasileiro. Eu abomino essa postura. Aliás, combato com veemência. O cara ganha a unidade habitacional, sai ali da área de risco, ele vende. Ele vende porque o Estado, que é o gestor dessa carteira, não tem estrutura de inibir, né? Eu não diria estrutura. É muito ruim você congelar a vida das pessoas. Sim. Porque a vida muda. A pessoa ganha na loto, a pessoa voltou para sua terra, a pessoa se aposentou, enfim. O Estado não pode engessar a vida das pessoas. Então essa transitoriedade, o que não pode acontecer é a pessoa ganhar o apartamento, vender aí média por 100 mil reais, coloca os 100 mil reais no bolso e volta a invadir. Sim. Ela não pode mais ser contemplada, porque ela é impedida por força de lei. Mas o que acontece? Quando você tem projeto habitacional para aquela área que ela retornou, ela não habilita no nome dela, mas aí habilita no nome do companheiro, no filho maior de 21 anos, ou de 25. Enfim, inibir isso, de você zerar isso, você não consegue. Não consegue por conta de você não conseguir estatizar a vida das pessoas. Né? E aí você tem que ter mecanismos na hora da habilitação, que você for contemplado com a nova moradia, não deixar que essas pessoas sejam contempladas. Aliás, tenho combatido com veemência essa prática. Nós temos o nosso social, o nosso jurídico, já armado para isso. Porque quem paga aluguel há 10, 15, 20 anos, nunca teve acesso, não ganhou uma moradia popular. Nós vamos mudar isso. Não é justo também aquele que teve a coragem de invadir, aquele que teve a coragem de invadir por circunstância da vida, você tem que dar um tratamento. Agora, aquele que invadiu, por ser esperto, malandro, tolerância zero para essas práticas. É isso aí. Tá certo, prefeito. Esse ano foi anunciado que o governo estadual, né, aliás, gostaria até de dizer aí para os internautas que o prefeito deve estar feliz, né, com a eleição do governador João Dória, né? Acho que vai viabilizar muitas coisas, muitas medidas e propostas para a nossa cidade, né? O governo atual anunciou que liberou 5 milhões de reais para a reforma do Rubens Lara, né? Essas obras já iniciaram. O que pode ser feito para que essa promessa deixe de ser apenas uma promessa de campanha eleitoral? Não. As duas que foram anunciadas pelo governo do estado, as placas já estão nos locais e as obras já iniciaram. Vou fazer uma correção, que na verdade são 3 milhões e meio para o Rubens Lara. Onde seriam gastos esses 3 milhões e meio? É o famoso pós-ocupação. O Estado entrega, tem 5 anos de garantia. As empreiteiras agora, com a Lava Jato, estão respondendo judicialmente. Elas têm a obrigação de fazer algumas correções. Mas quem mora, quem está com a sua moradia pós-ocupação com problema, a velocidade das empreiteiras em retornar às obras, às vezes o Estado, a juização, essas ações demoram 5, 10, 15, 20 anos. O Estado solta atas, executa as obras e cobra retroativamente das empreiteiras. São 3 milhões e meio para o Rubens Lara e 5 milhões para o Boção 7. O Boção 7, os problemas estruturais são muito maiores. Nós fizemos gestão, hoje é uma realidade e não ficou apenas em promessa. Eu sei que os políticos hoje passam por uma grave crise de credibilidade. Mas não foi o caso, não. Nós nos comprometemos, buscamos a parceria e hoje as obras do Rubens Lara e do Boção 7 é uma realidade. É o que a gente quer, né? Só quebrando um pouco o protocolo, o que a gente quer é um governo crente, um governo de crédito e de legitimidade, né, prefeito? Que todas as promessas possam ser cumpridas nos tempos legais e sob
todos os parâmetros e prerrogativas legais do seu governo. É uma tendência da sociedade. Político que achar que ele vai andar de carro blindado, de carro vidro fechado, com segurança na frente, segurança, esquece. As coisas estão mudando, o eleitor está se conscientizando e, obviamente, político não é nenhuma estrela de Hollywood. Ele é um cidadão comum. Por isso que, desde o primeiro dia do meu mandato, eu optei em deixar o carro oficial do lado, andar só com o meu carro, eu uso o meu telefone, eu uso a minha infraestrutura pessoal e toco a vida. É isso aí, a gente está falando aí de promessa eleitoral, né? Muito se noticia que fulano, ciclano mandou milhões para saúde, educação, segurança, né? Aquelas promessas de campanha de muitos candidatos que, olha, vou lá naquela cidade porque eu liberei tanto de verba. Né? E isso aconteceu muito em Cubatão no último ano. Né? Nessas eleições mesmo teve candidato brigando pela paternidade aí de algumas verbas que chegaram até para Cubatão. Chegou ou não chegou verba federal, estadual? Ou alienígena, né? Se é promessa, né, de santo, vai saber. É que comum no período eleitoral, Pitica, Guilherme, os deputados, quais são as ferramentas que eles têm? São as emendas. As emendas impositivas são aquelas destinadas por força de lei aos candidatos. Desculpe, aos deputados que têm mandato. Então é comum que ele use essas emendas impositivas e façam gestos com os prefeitos para angariar voto, para divulgar os seus trabalhos, que é legítimo, a lei permite. O problema é que muitos não fazem as emendas impositivas, que é aquela da cota que ele tem por força de lei. Você também tem emendas, você vai nos ministérios, faz uma boa articulação, você pode ir também nas secretarias de Estado e angariar emendas. E, às vezes troca o governo, tem contingenciamento, essas emendas não vêm. Tem emendas impositivas, vêm, porque é por força de lei, mas tem muitos, eu diria parte, mais de 70% do que foi anunciado não chegou. Mas 30% chegou e o município já está sendo beneficiado. Tá certo. Existe algum setor dedicado à captação e controle dessas verbas, ô prefeito? Sim. Verba da saúde, conta específica, é gerida pela Secretaria de Saúde. Nós temos o setor de captação. O setor de captação não é para gerir. As emendas, quando ela vem carimbada, ela vem com destinação específica. Normalmente os deputados tendem a fazer emendas para a área da saúde, verba carimbada. A captação de recursos é um setor específico, não está mais assim. Também está relacionado a emendas, porque terminou o pleito eleitoral, já manda e-mail para todos os deputados da Assembleia, os deputados estaduais e também dos deputados federais, pedindo recursos. Então isso já foi feito, nós enviamos e, obviamente, as emendas impositivas, eles destinam de acordo com as suas conveniências políticas. Cidades que tiveram voto, por isso que é importante, eu sempre preguei, é importante valorizar o voto da região ou pedir voto para aqueles que a gente tem oportunidade de depois cobrar. Muitos tiveram votos em Cubatão, e não foram poucos, não sabem nem onde a cidade fica. Sim. Na hora da gente bater na porta para cobrar, o que acontece? Então é importante... O eleitor está se conscientizando a cada dia, mas é importante dizer, normalmente o voto regional a gente tem maior possibilidade de achar os candidatos. Isso é uma demonstração. Se alguém tiver a curiosidade de fazer dados estatísticos, é muito comum que os deputados da região destinem mais recursos de emendas impositivas para cidades que abrangem a sua região. Mas isso na última eleição deu uma mudada, né, Ademário? Porque muitos deputados da região não foram reeleitos e na pesquisa que nós fizemos aí até no mandato deles de quanto de verba eles mandaram para a região foi muito pouco. Eles mandaram muito mais para fora do que para cá, para a região, e a população deu a resposta na urna, né? Não reelegeu muita gente aqui da Baixada por conta disso, talvez. Os reflexos da não reeleição, assim, tem uma série de variantes que, obviamente, eu não vou entrar no mérito. Mas, pelo menos, assim, eu não vou citar nomes aqui também, porque o programa não é para promover absolutamente ninguém. Muito menos o prefeito. Aqui é prestação de contas, é uma interlocução com vocês, para que a gente possa interagir e, obviamente, depois pegar as interações e responder. Mas tem deputados da região que eles foram felizes com a destinação de verba. Tem um mesmo que mandou todo ano R$1 milhão para o sistema de saúde. Sim, tá aí. Recentemente a gente continua falando aí de verba e investimento, tá? Recentemente a página fez uma postagem sugerindo a substituição dos radares, né, pelas faixas elevadas ou chamada lombofaixas, que está se tornando bem comum nas cidades. É uma medida educacional e de economia. E o responsável da CEMIC, ele foi na nossa postagem e ele respondeu que teria algo previsto desse tipo para 2019. 2019 vai ser o ano das
realizações ou o buraco ainda financeiro da cidade é muito grande? Se tudo sentido, né? Olha, Petica, nós assumimos a cidade com uma lombofaixa, que é aquela na Martins Fontes, ali em frente ao pronto-socorro infantil. Sim. Hoje nós já temos 8. Sim. Você pegar desde a saída do Natal, você tem no Costa Silva, você tem espalhadas por aí. E tem um convênio, provavelmente o superintendente da Companhia Municipal de Trânsito deve ter feito essa observação, porque nós temos um convênio em torno de R$700 mil com a finalidade específica, que provavelmente será consolidado agora, porque no período eleitoral não pode ter repasses financeiros. Sim. Então ele falou com propriedade, é fato que deve ser liberado a qualquer momento. Agora, a saúde financeira da cidade ela não está resolvida, porque nós não temos ainda uma economia estável. Como Cubatão vive basicamente do ISS e o ICMS, quando a economia encolhe, os reflexos da nossa cidade são violentos, né? Porque você tem a cidade é afetada drasticamente. Nós temos potencial para o turismo, mas por conta da acomodação, cidade polo industrial e as riquezas oriundas do polo, tem-se um potencial, mas ninguém nunca fomentou. Nosso governo, nós conseguimos que a Assembleia aprovasse Cubatão como município de interesse turístico. Sim. Um passo importantíssimo, porque ali você sai da zona de rebaixamento, você não tem nada, vai para a zona intermediária. Do município de interesse turístico, o próximo passo é você participar das verbas do DAD. Então, estabilizamos o crescimento vegetativo da folha, porque você não tinha uma previsão, né? Com a reforma administrativa, você ainda tem ali alguns incrementos que a folha ainda cresce ali em média de 2% a 3% sozinha, mas já dá para a gente ter uma previsão aí para o ano que vem. O primeiro passo é manter em dia o salário do servidor. É inadmissível que as pessoas não recebam seus vencimentos, frutos do seu trabalho. Mas também eu tenho uma esperança muito grande, principalmente na área dos royalties, para a gente investir aí para a infraestrutura. Tudo certo. Eu vou agora para um ponto, falar um pouquinho sobre o secretariado da cidade, tá, Demário? Nós tivemos aí durante um tempo uma mesma pessoa loteando a pasta de cultura e educação. Outras pastas, agora nós temos aí 2 secretárias, a de cultura e uma para a educação, tá? Outras pastas ainda estão acumuladas, né? O que impede a ocupação. O senhor acha que falta pessoas capacitadas, comprometidas, ou tem alguma coisa a ver com a articulação política essas nomeações? Acumular as pastas foi uma decisão do ponto de vista de economicidade. Cada secretário, salário do secretário, R$10 mil bruto. Você coloca R$10 mil com os encargos, você praticamente dobra. Se você deixa de preencher, você pega 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Se você deixa de nomear 5 secretários, onde você acumula, você tem uma economia real de quase R$100 mil por mês. R$100 mil por 12 meses é 1.200.000. Nós não tínhamos recursos para nada. Eu lembro que quando eu entrei, a merenda das crianças no mês de fevereiro e março, a indústria que deu, fui pedir. Pra você ter uma ideia. Tendo essa visão, é importante você não acumular as pastas. Claro que é importante. Uma pasta, quando você tem um secretário, ela torna muito mais proativa. É importante. Você tem que fazer isso com responsabilidade. Tive alguns momentos que o acúmulo não foi uma liberalidade política, foi uma necessidade financeira. Uma recuperação fiscal a cada dia, nós temos a liberdade, separados. Cultura tem secretário próprio, educação, secretário próprio. Só temos 2 pastas que ainda estão acumuladas, que é a pasta de segurança pública e a Secretaria de Segurança Pública e a de Esporte. Secretaria de Segurança Pública acumulada pelo superintendente da CMT, o jovem, Jefferson Cansou, ele tem energia para acumular as 2 sem nenhum prejuízo para a cidade. E a de Segurança e a de Esporte, que está acumulada na Secretaria de Meio Ambiente, o Mauro também, com o Carioca diretor, as coisas também têm fluído bem. Então, não nomear foi respeito, porque nós tínhamos tantas outras prioridades, eu não poderia gastar mais de R$1.200.000 por ano com RH que eu poderia economizar. Tá certo. Só assim, está nos seus planos que essas 2 secretarias que hoje estão acumuladas, que elas tenham o seu próprio secretário, Demário? Sim, sim. Lembrando, um tempo atrás nós tínhamos educação, esporte, cultura e lazer. Tudo acumulado numa pasta. A cidade foi crescendo. A cidade até ontem eram 70 mil habitantes. Hoje são 127 mil, chegando aos 130 mil. Então as pastas se faz jus. Elas são necessárias. Então, rapidamente, acho que até o final do ano, ou no máximo, até o primeiro bimestre de 2019, essas 2 pastas serão seus secretários nomeados.
É isso aí, a gente continua aqui falando de administração pública. Um dos calcanhares de Aquiles, Ademário, da administração atual é a existência da dificuldade em se fazer licitação. Tá bem difícil, né? Por que você não abre licitação de todos os contratos que estão aí em emergencial? Qual é a dificuldade hoje? Bom, Pitica, hoje nós não temos mais nenhum emergencial. Todos os nossos contratos são regulares. Sim. Os emergenciais que foram feitos, nós somos serviços essenciais, eles não poderiam ser interrompidos. Você pega, por exemplo, Cursam fechado. Mas fechou não por uma liberalidade, fechou porque não tinha certidão e nenhuma condição de se contratar com o poder público. As pessoas pensam que a Cursam era da prefeitura, né? É. A prefeitura era uma mera acionista da Cursam. E a prefeitura não poderia contratar com a Cursam com as suas certidões negativas. Certidões por quê? O governo anterior ele descontava dos funcionários, mas não repassava para o governo federal. PIS, COFINS, PASEP, FGTS. Sim. E aí, obviamente, que isso tudo tem várias ações de apropriação indébita. Com isso, o governo federal proibiu da empresa contratar com o poder público. Você imagina com o encerramento da Cursam, nós faríamos o quê? Se não fosse o emergencial da merenda. Nós íamos deixar as nossas crianças sem comida? Impossível. Sim. Então aí gerou o emergencial. Posteriormente, hoje nós já temos o contrato regular. Se você pegar na saúde, por exemplo, nós pegamos tudo bagunçado, organizações sociais que geriam, mas não recebiam. Nós tivemos que rescindir com várias organizações sociais, mas rescindir por força de orientação judicial, porque eram certidões que não pagavam seus colaboradores, não tinham certidões, eram organizações que não tinham aptidão para contratar com o poder público. E eu saí rescindindo. Nessa rescisão, você não consegue estancar, por exemplo, o serviço da UPA por 3 meses, você não pode parar o serviço do PSF por 3 meses, você não pode parar o serviço da Alfa, do pronto-socorro central, por 3 meses. Então, entre escolher cuidar das pessoas e contratar o emergencial. Primeiro que o emergencial tem previsão legal. Sim. Não é nada então, de legal. Não é setores não é recomendado que o emergencial ele foi prorrogado duas Sim. vezes sequencialmente aí. Mas em 3 meses não é possível você abrir uma licitação? Tica, via de regra, sim. Lembrando que nós também encontramos o primeiro ano, um ano muito conturbado. Sim. Praticamente 3 meses, nós ficamos ali num sistema de regime semiaberto, só não tinha tornozeleira. Então a prefeitura, tudo muito complicado por conta da maneira como nós pegamos. Sim. E isso também tem reflexos no funcionamento sistêmico da instituição. Isso é muito ruim. Então todos os nossos emergenciais são justificáveis. Uma justificativa plausível, com muita responsabilidade. O pregão eletrônico ele não contempla as necessidades? Olha, o Guilherme colocou uma coisa importante. Eu estabeleci, por exemplo, Sim. o BEC, que é o Bolsa Eletrônica de Compra. Aliás, o modelo de licitação recomendado pelo Tribunal de Contas, que nunca em Cubatão se implantou. Nunca se implantou por alguma conveniência. O BEC, vou te dar um exemplo. Ele estava sendo mais transparente. Carro locado, vamos pegar aí, pelo Poder Público em Cubatão em 2008. Em torno de R$ 5.600. Praticamente 10 anos depois, a gente loca o mesmo carro por 2.100, 1.400, 1.600, uma variação. Isso é resultado do BEC, que é o Bolsa Eletrônica. Porque o BEC ou a Bolsa Eletrônica, a modalidade de licitação presencial é muito ruim. As pessoas barganham ali na sua frente. E essa eletrônica, por exemplo, na locação dos carros, participou mais de 1.000 empresas habilitadas. E aí despenca o preço. E nós aplicamos isso em Cubatão, hoje é uma realidade. Sim. É isso aí. E agora a gente tá chegando ao final já, a gente vai falar um pouco das redes sociais, porque hoje em dia ela já está engedrada já na vida da gente, né? Sim, faz parte. Em todos os sentidos, politicamente, até para se comunicar com família, para dar informações. Como que você enxerga hoje a atuação das redes sociais na vida das pessoas? E você como prefeito, como você utiliza as redes sociais? Olha, hoje o político do século XXI, com o incremento das redes sociais, mudou tudo, né? Hoje você praticamente vira fazer curso ali para ser ator, né? Porque você está toda hora gravando, né? Você está usa o seu aparelho, você faz ali uma publicação, às vezes a equipe, ficou tudo muito mais barato, né? Você fazer uma interlocução e se comunicar com a sociedade. No aparelho celular você grava lá no Instagram, você grava no Facebook, você começa a passar isso para o cidadão.
que eu fico triste com as redes sociais é o mau uso. São as pessoas que utilizam indevidamente. Eu tive um caso, claro que a ação ela é pública, então eu poderia citá-la aqui com tranquilidade, só vou preservar a pessoa. Ela vai lá, a publicação de uma página que tinha cunho político, porque agora o que acontece? As pessoas criam páginas, falam mal do governo, e aí para dizer assim, governo, vamos sentar porque eu tenho uma página. O que é isso? É absurdo. E o sentar na linguagem popular é que, olha, eu quero um espaço no governo porque eu tenho uma página, eu posso falar mal do senhor ou eu posso falar bem. Ainda. Pô, ainda. Realmente é isso, né? É um absurdo, né, você chegar nesse tempo. Mas esse caso específico, a pessoa foi lá, uma página política, fez uma publicação e a pessoa fez um comentário criminoso. Eu acionei na justiça. O que acontece? Eu ganhei em primeira instância e o Tribunal de Justiça manteve a condenação. A pessoa me pagar um valor por a violação, né, aos princípios aí da moralidade. Era uma jovem, né? E daí eu a chamei, porque o intuito nunca foi. A jovem falou, está muito ruim para a minha vida, porque eu ganho muito pouco, eu tenho que pagar advogado e ainda tenho que pagar um valor para o senhor. Eu falei, esquece, eu não quero absolutamente nada. Eu quero que você traga os seus pais aqui, jovem, mas era maior de idade, mas eu queria compartilhar com a família. A pessoa chorava, né? E eu vi ali o desespero de que, olha, eu comentei porque virou uma onda, é modinha xingar fulano, beltrano, isso é muito ruim, né? Nesse aspecto, eu acho que vai se aprimorando. Sim. Um vai contando para o outro, olha, a internet não é terra sem dono, sem lei. Aí nós vamos buscando esse aprimoramento, mas infelizmente esse aprimoramento com alguns reflexos negativos. E eu tenho feito a minha parte. As pessoas passou do limite, eles falam assim, olha, mas por que você aciona? Porque ela precisa falar para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, que ela fez algo e foi punida. Isso é que nem dados estatísticos de segurança pública. Sim. Se você foi assaltado ou algum ato ilícito e você não registrou o boletim de ocorrência, jamais a polícia vai saber a incidência, jamais a polícia vai saber, às vezes até prejudicando nas ações que serão tomadas. Então, tenho feito isso, mas muito pouco. Eu acho que não chega a 3 casos de acionamento no judiciário. Mas é importante que todo cidadão, quando tiver a sua honra, a sua moral atingida, que obviamente faça alguma coisa, mas não é para punir, como eu fiz agora, não foi para punir, eu não quis absolutamente nada, mas pelo menos eu deixei uma resposta de que as pessoas precisam ser respeitadas, que a internet não é terra de ninguém. Tá certo. Aliás, vamos continuar aí nessa pauta de redes sociais. Todo mundo sabe aqui, inclusive em casa, que ter um acesso à rede social e à internet é quase que inerente ao ser humano do século XXI, Sim. até iria além da quase pós-contemporaneidade, né? Agora, prefeito, eu queria que você colocasse para a gente um pouco sobre o uso das redes sociais para fins políticos. De forma geral, o senhor acha que isso é benéfico ou é prejudicial para todo o processo eleitoral democrático? Olha, o uso do mandato como interação é muito bom. As críticas são muito bem-vindas. Às vezes eu fico horas e horas, eu tenho insônia, eu vou para o Facebook responder. Eu vou lá e fico respondendo, né? Política, é prefeito, mas tem doença, tem insônia também. Tem insônia também. É muito bom, você interage, as críticas construtivas. Eu prefiro aqui usar o dilema de Santo Agostinho. Prefiro os que me criticam aos que me bajulam. Os que me criticam me corrigem, os que me bajulam me corrompem. Então as críticas eu aceito, são naturais. Então, nesse aspecto, é muito bom, um avanço significativo para todos nós políticos. Campanhas mais baratas. Aconteceu agora, o presidente da República, né? Arrecadou acho que 4 milhões e gastou 1,5, né? Uma coisa impressionante. Eu disputei, essa foi a quinta eleição. Mas a primeira que eu disputei foi em 2000. Em 2000 nós disputávamos no posto para colocar um banner. As redes de fio telefônico de frente às escolas, tinha gente que ficava armado. Eu vivi isso. Guardando lugar na rede de fio telefônico para colocar o banner com maior destaque em frente às escolas. Os candidatos pagavam os guardiões da meia-noite, que é os famosos comandos da madrugada. Sim. Mudou. Tudo mudou drasticamente. Essa não é mais a realidade da velha política. Agora, o que o Brasil, que o mundo, né, está aprimorando é para que o uso não seja desleal, desproporcional e afete os resultados das eleições. Esse aprimoramento é o Brasil e o mundo.
uma vez que a gente usa os Estados Unidos como parâmetro, como paradigma, e a gente vê as investigações da interferência dos russos na eleição do Donald Trump, você fala, olha, imagina o resto do mundo, né? Então esse aprimoramento é algo que eu tenho certeza que vai acontecendo lento, mas a passos importantes. Ou seja, então é benéfico, né, para o Benéfico, processo não eleitoral. tenho nenhuma dúvida. Muito Utilizando de benéfico. forma moderada e com muita responsabilidade, é muito benéfico. E eu interajo. É muito comum. O WhatsApp, por exemplo, meu telefone, eu diria, né, popularmente, é o telefone do doce, né? Porque todo mundo que me pede eu dou. E só tem um, né? Não tem um telefone institucional, eu só uso o meu. E às vezes você fala, pô, prefeito, você é louco, você fica aí com os dedinhos assim. Mas toda hora eu estou respondendo, né? Então, me pede uma série de coisas que era da instituição, recorre ao prefeito, né? E, enfim, eu uso essa ferramenta, e tem gente, assim, eu recebo ali, eu tenho em média, em torno de 800 a 900 mensagens. Quando me manda um bom dia, mas desce, né? Aí depois a pessoa fala, prefeito, eu te mandei mensagem, você não respondeu. Você não deu outro bom dia e não subia? Mas assim, às vezes deixando de dar um bom dia, deixando de resolver um problema, mas eu uso o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho E importante. está muito certo, isso é de muita, né, de uma grande valia. Acho que Cubatão carece de representantes que de fato olhem para o povo, trabalhem para o povo e que não esqueçam do povo. Aliás, todos nós somos o povo, inclusive o senhor, né? E mudou também. Quer ver uma coisa que assim, eu acho muito bacana? Eu moro no Natal, todos sabem, minha rotina. Mas as pessoas se espantam quando me veem sozinha. Sabe, domingo, eu com meu chinelo de dedo, minha bermuda, eu vou trabalhar, né? Aí, domingo eu tiro como folga, com a família ali, mas o sábado é muito comum eu estar no meu cotidiano. As pessoas quando me veem por essa cultura, né, eles acham, olha, parece que o prefeito veio de Marte. Eu falo, gente, esquece isso acabou, né? Porque o senhor está aqui, me questiona. Eu estou aqui, mas como cidadão comum. E eu tenho quebrado drasticamente essa cultura de que o prefeito tem que ser uma pessoa diferenciada. Ele nada mais é do que um cidadão a serviço do povo. Até porque quem me remunera é o povo, eu tenho que trabalhar. Eu acho que depois do nosso mandato nós vamos criar uma cultura totalmente diferenciada. Porque é muito comum, né? As pessoas, olha, e era comum os prefeitos nem morarem na cidade, né? Então, assim, as pessoas se espantam a cada dia com a minha postura. Muitos me deixam um pouco com receio, porque falam, você não tem medo de morrer? Eu falo, não. Se matarem, vão matar um inocente. Vida que segue, né? É isso aí. A gente está falando um pouquinho de rede social aqui, gente. Queria informar o pessoal que está participando aí da nossa live. Infelizmente, a gente ainda não consegue responder no ao vivo as questões, tá? Mas assim que a gente encerrar a transmissão, prefeito, assessoria, eles vão estar lá olhando as perguntas, o que ele puder responder, ele vai responder, tá, gente? A gente sempre pede para os convidados acompanhar lá os comentários da live, porque a gente ainda não consegue simultaneamente transmitir e responder, porque ia atrapalhar a dinâmica aqui da nossa entrevista, né? E a gente procura ser sempre o mais claro possível. A gente está chegando no final aqui, Ademar, e a última pergunta da nossa página, a gente sempre pergunta para o convidado assim, qual a sua ideia para ajudar Cubatão? Você como prefeito. A melhor pessoa, aliás, para responder essa pergunta. Ó, vocês perceberam aí, né, os internautas que nos acompanham, que o negócio aqui é sincronizado, né? Eu tenho que fechar o programa promovendo a página. Tudo bem, mas ninguém combinou isso comigo aqui, né? Mas a ideia é para mudar Cubatão. Não, primeiro eu queria parabenizar tanto o Guilherme quanto você, Pitica, aqui na condução. Achei muito bacana. Aí às vezes as pessoas perguntam, né? Eu falei que vieram aqui, pessoal, mas pô, poderia ir numa rádio, numa entrevista, uma repercussão. Mas a repercussão está aqui. Aí, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu até falava com a Pitica, com o Guilherme e com o André aqui, que é os bastidores, né? Pode virar um canal, né? Eu gosto. Eu não estou aqui por obrigação, não estou aqui porque tem relações de amizades. Não, aqui o negócio é sério, né? E um canal bacana. Para mudar Cubatão, o prefeito, na pessoa física como cidadão, também pode opinar, né? Né? Eu, como cidadão, consulto o prefeito, né? Então, em casa, lá os filhos cobram, a esposa cobra, e não tem um dia, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma coisa simples, né? Ali para quem é da Vila Natal, daquela região, você vinha ali sentido, quando quem vem ali para a escola do cidadão, aquela curvinha, ali por um erro topográfico, né? Quem fez o asfalto, um asfalto antigo, você tinha ali um buraco. Não era um buraco, literalmente um buraco, uma queda d'água, onde ficava uma depressão. Muito bem, obrigado aí pela professor de português, é bom por isso. Uma pequena depressão. Aí ficava água acumulada. E aquilo incomodava a minha esposa demais, porque ela falava, olha, as pessoas passam ali, eu tenho consciência e diminuo a velocidade. Porque você já está fazendo a curvinha, é natural que você encoste o carro ali muito próximo, porque cabem 2 carros,
quem está muito próximo aqui passa... Já toma aquele banho. É um absurdo. Você passa hoje lá, você falou das ideias, né? Coisa simples, um comentário que eu vou responder essa pergunta. Mas está lá, manutenção, fez a parte, fez a canalização, e hoje foi um probleminha simples, mas que afetava a vida das pessoas. Ideias para mudar Cubatão, Pitica, Guilherme, é o que eu tenho feito. A principal delas é entender que as pessoas precisam ter suas autoestimas, a esperança resgatada. Temos que ter orgulho da cidade de Cubatão. Eu falo para mim todos os dias. A principal ideia para mudar Cubatão é mudar a vida daqueles que mais precisam. Uma autoestima elevada tem reflexos em todos os setores. Urbanizar é o caminho. Dar título da sua propriedade para as pessoas é o caminho. Você pode ter a posse, mas a pessoa fica feliz com a titularidade. Qual a diferença entre posse e titularidade? Olha, um exemplo, eu tenho a posse da caneta, mas quem tem a nota fiscal, quem é o dono dela é o Guilherme. Essa é a diferença. Sim. E quando nós entregamos a titularidade, por exemplo, no Jardim Real, leva nos olhos das pessoas a felicidade. Nós estamos em estágio avançado nos Boções e vamos também consolidar a Vila Natal e outros bairros. Então, a maior ideia para mudar Cubatão é resgatar a autoestima, a esperança, dignidade das pessoas e urbanizar, trazer as pessoas para a formalidade, entregar títulos e conduzir a cidade com responsabilidade e seriedade. Tá certo, prefeito. Pessoal, estamos chegando no fim de mais uma entrevista aqui na página Ideias para Ajudar Cubatão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do senhor excelentíssimo prefeito aqui da cidade de Cubatão por ter disponibilizado o seu tempo, que acredito que seja muito precioso, para estar aqui respondendo as perguntas, que eu imagino que sejam também as perguntas dos cubatenses, dos cidadãos aqui da nossa cidade. Agradecer também a consonância aqui das perguntas e das ideias aqui da minha amiga Priscila Pitica Lima. Muito obrigado. Fala sobre isso. Muito obrigado também por essa consonância de ideias e pelo companheirismo aqui. Agradeço também a toda a assessoria do senhor prefeito, né, a Fabiana, ao Fabiano também, que estão aqui acompanhando. Agora é uma dupla dinâmica, né? Fabiana e Fabiano, ô louco. Sertaneja, né? Fabiana e Fabiano. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui. Acredito que tenha sido muito produtiva essa entrevista que nós fizemos. Guilherme, já finalizando, primeiro eu queria parabenizar pela iniciativa. Ideia para mudar Cubatão, mas é uma ideia importantíssima. Parabéns para você, Guilherme, pela iniciativa, a Critica, o André. Porque aqui esse programa não é um programa que é bancado por dinheiro, nem público nem privado. Ideias para mudar Cubatão, pessoas que têm a iniciativa e são proativas. Então eu fico feliz, porque eu lembro quando eu era muito jovem, eu tinha vontade de mudar o mundo. Meu sonho era montar uma banda de rock, ficar muito famoso e levar uma mensagem para o mundo inteiro. Não consegui, mas eu virei prefeito. Mas o mais importante, e virou fã do Eduardo Costa, como é que dá para entender isso? Se você não conseguir mudar o mundo, tente mudar algumas pessoas ao seu redor. Se você mudar 10 pessoas ao seu redor, você estará contribuindo para um mundo melhor. E hoje aqui é uma demonstração clara que essa atitude de vocês estão contribuindo para um mundo melhor. Lembrando que o ano de 2019 é o ano da manutenção da cidade. Só para finalizar, eu sei que o tempo está esgotado. O primeiro ano foi o ano da recuperação das finanças e saúde. Saúde está bem, falta muita coisa. Mas é importante que o hospital está reaberto, aquele antigo teatro que era símbolo de corrupção, vai virar um símbolo para salvar vidas, com hemodiálise, serviço de oncologia, remoção, são 23 carros zerados, com seguro, ar-condicionado, com todo o conforto que os cidadãos merecem. Temos contrato de fisioterapia, exames, como o hemograma, as mulheres que precisam buscar as UBS também, temos toda a estrutura para fazer exames de coletagem, não é isso? Isso. Coletagem. Então, precisa fazer muito, mas eu escutei de um jornalista, fiquei muito feliz. Prefeito, abre aspas, morar em Cubatão não precisa ter convênio. Eu, por exemplo, fiquei desempregado e hoje eu sou atendido pela rede pública de saúde de Cubatão. Temos que nos orgulhar, sim. É a única cidade que tem um pronto-socorro infantil, pronto-socorro central. E das 9 cidades da Baixada Santista, é importante que você saiba, só 3 têm hospital municipal. Santos, quase depois de 400 anos, sim, que inaugurou os estivadores. Praia Grande e a cidade de Cubatão. A saúde muito nos orgulha por tudo que nós fizemos, sei que tem muito o que fazer, mas 2019 a
será o ano da manutenção e de grandes obras. São aproximadamente 14 grandes obras, grandes licitações que já estão no forno para sair e obras que serão iniciadas em 2019. O aquecimento da construção civil, que aliás é o setor que mais emprega, não temos nenhuma dúvida que Cubatão dará um salto espetacular para o futuro. Eu queria aqui, vou anunciar, né? Tá vendo? Opa. Olha, furo de reportagem. Opa, furo. Furo de reportagem, né? Caramba, nem chega a raposa felpuda ainda para dar um furo. Articulação, muita dedicação nesses 2 anos, nós conseguimos fechar que a Ambev fechará suas portas na região, será instalada em Cubatão, no Jardim Casqueiro. De grande, vamos ganhar com ISS, emprego. Então aqui é furo de reportagem. Guilherme, ninguém sabia. Mas a Ambev virá para Cubatão, já está consolidado ali, no antigo Galpão dos Peraltas, tentando estimular. Quantas vezes no interior de São Paulo, pedindo para que o Grupo Peralta estimulasse a retomada daquele próprio, e foi um grande espetáculo. Essa informação é de primeira, porque nenhum veículo sabe. A gente está anunciando aqui em primeira mão. Furo de reportagem. Furo de reportagem. Mão. O secretário de comunicação ali fez cara feia, né? Mas eu, tá vendo? em respeito ao programa, o privilégio de estar aqui, né? Olha, não é fofoca não, hein? Foi o prefeito que anunciou, hein? Gente, obrigada aí pela audiência. Hoje a gente teve a participação de mais de 50 pessoas com a gente aqui na live, com o prefeito Ademário. Lembrando vocês que ainda está rolando a promoção de 2 anos da página Ideias para Ajudar Cubatão, tá, gente? Vai concorrer a uma caneca, nós temos lá o vídeo. Pode dar o like no vídeo, marcar 2 amigos. Gente, tem que curtir a página, curtir o vídeo da promoção e dar um palpite, tá? E marcar aí 2 amigos para estar concorrendo, tá, gente? Eu tenho meu palpite, mas eu não posso. Eu sou de casa. Exatamente. E eu não sei quanto tem mesmo, porque o André ele não deixa. Contou essas moedas. Ele não deixa porque ele diz que eu sou boca aberta e aí eu vou acabar contando para alguém. Então, gente... aproveitando o ensejo, eu gostaria de lembrá-los, né, sobre a página também no canal no YouTube, Ideias para Ajudar Cubatão, youtube.com/Ideias para Ajudar Cubatão. Muito obrigado pela sua atenção, prefeito. Muito obrigado pela sua atenção, internautas. Agradeço a toda a assessoria aqui, tá, do prefeito e da página Ideias para Ajudar Cubatão. É isso aí, gente. Até a próxima transmissão ao vivo. Tchau, tchau. 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 Como é que é? Patrícia Poeta. Tchau.